Cheia, noite fria, manhã quente e marvante. Chega mais perto, bem pertinho. Chega com a Tacília aqui pertinho. Vem cá, pertinho, fica perto do Bill pra gente conversar aqui. Hoje nós vamos fazer uma pregação quase particular. Mas a palavra de Deus, ela mesma diz, ela jamais, nunca, ela volta vazia. Amém. Nunca. Se nós temos um versículo de manhã, e esse versículo vai falar com a gente, e aí de tarde, depois de passar o dia, a gente for ler o mesmo versículo, essa palavra pode tocar no nosso coração de uma forma diferente. Então, mesmo você que já veio de manhã, ouça a palavra. São 25, 30 minutos e em oração, quanta coisa Deus pode falar, né? E quanta diferença essa palavra pode fazer na nossa semana, em especial se a gente não depender só da palavra de domingo, mas a palavra de domingo nos estimular a ter contato com a palavra todos os dias da semana. Isso será o mais importante. Então vamos fechar os olhos e orar para que não seja o meu desejo, ou o meu pensamento, ou a minha boca, mas que seja realmente o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo falando aqui, e os nossos corações abertos, recebendo aquilo que Ele tem para falar conosco. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, pela Sua presença. Obrigado, Deus, pelo Seu amor. Obrigado por o Senhor estar aqui, nos ter paixão e desejo de te buscar, e de te procurar, e de falar a palavra. Nós abrimos o nosso coração e damos liberdade, Senhor, para o Senhor ministrar nas coisas mais profundas, onde nem sabemos que precisamos ser ministrados, Pai. Aqueles que estão aqui e abrem o coração, fala, Pai, fala com eles. O Senhor está aqui, o teu poder está aqui, Deus. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, como teu servo, que em nome de Jesus eu seja um instrumento e que eu me esvazie completamente para que o Senhor possa cumprir o teu propósito, usando a minha vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então nós estamos falando sobre encontros e está sendo legal que aí às terças-feiras os homens pelo menos têm conversado um pouco sobre a palavra. Então na próxima terça vai ser assim. E hoje a gente vai falar com as necessidades físicas que nós temos, né? Todos nós temos necessidades. Foi uma ordem decrescente, né? Na verdade, uma ordem crescente. A primeira que a gente falou foi a necessidade espiritual, que é a nossa maior necessidade. É aquela necessidade que só Jesus pode suprir. Ele morreu por nós e através do poder dele, do sangue de Jesus derramado na cruz, restabeleceu a nossa possibilidade de, rasgando o véu, falar direto com Deus através do nome dele. Depois a gente falou sobre as questões emocionais, que hoje em dia são assim, sobre o aspecto humano, sobre a observação humana, sobre a estatística humana, as causas mais complexas de serem resolvidas, que mais crescem e mais difíceis de serem tratadas, e que tem causado tantas dificuldades. A gente falou sobre isso quando a gente leu e conversou e aprendeu sobre Zaqueu. E hoje nós vamos falar sobre as necessidades físicas que todos nós temos. Todos nós temos necessidades físicas, dificuldades, lutas, pedidos a serem feitos em várias áreas, na saúde, no restabelecimento de casamentos, em relacionamentos, naquilo que a gente realmente se percebe fisicamente, nas finanças. E Deus, Ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. Então você que está aqui hoje, que está aqui essa noite, abre o seu coração e vamos, através do poder do Espírito Santo, receber, entender e receber o que Ele tem para a gente. Então a gente vai falar, o tema dessa abordagem física é as aparências enganam. As aparências enganam, e realmente esse é um ditado, é algo que a gente sempre fala e que a gente se presencia por várias vezes. Nós olhamos, achamos que é uma coisa e na verdade a gente descobre que é outra, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Às vezes
mesmo sendo crente, todos nós algum dia já olhamos para uma pessoa e falou, essa pessoa é muito fresca, é muito nariz empinado, e depois a gente percebeu que o problema não era a pessoa, o problema era a gente, que a pessoa era gente boa, que a pessoa era legal, e a gente, muitas vezes se tornou até amigo e tendo convivência próxima daquelas pessoas. Então as aparências enganam, elas enganam de diversas formas, elas enganam quando a gente vê, mas não enxerga, e a maior ilustração, a ilustração mais bonita é a Bíblia. Quantas pessoas veem a Bíblia como um livro, mas não enxergam eles como poder da salvação, como algo espiritual, inspirado, que Deus usou pessoas no mundo, diversas idades, diversas profissões, inspiradas pelo Espírito Santo para escrever, para que a gente pudesse ler. Tem pessoas, e uma boa parte não enxergam isso, elas veem como um livro. Quantas vezes nós vemos uma coisa e enxergamos outras diferentes, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa que a gente se aproxima como alguém leal, alguém companheiro, e depois a gente se desilude, a gente vê uma coisa e não enxerga as outras coisas. Então as aparências vão enganando. Nós enganamos os outros através da nossa aparência. Às vezes a gente está consumido por ciúmes e segura, não mostra. Às vezes a gente tem inveja de alguém próximo que conseguiu uma conquista que nós gostaríamos de ter feito e não conseguimos, e isso vai nos desafiando a mudar, né? A entender, a se reajustar. E também tem aquelas aparências que a gente vê nos outros, mas não vê na gente, né? A gente vê, por exemplo, que a outra pessoa está o tempo inteiro reclamando, e às vezes a gente faz a mesma coisa. Então, sobre muitos aspectos, e Jesus já falava isso em Mateus 13, ele fala que uma das razões pela qual ele fala em parábolas é porque nós, vendo, não enxergaríamos. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é tão perfeita, ela é tão poderosa, porque Jesus fala isso já vinha previsto em Isaías. No capítulo 6 ele fala também isso. Fala, o ser humano é assim, ele vê, mas não enxerga. Então é muito importante realmente a gente entender que as aparências enganam. E a gente vai, com base num texto bíblico, entender o que a gente pode aprender sobre isso. E o texto que a gente vai ler está em Marcos, capítulo 10, do 46 até o 52. Marcos, capítulo 10, do 46 até o 52. Provavelmente o que vai por aí, mas eu vou abrir aqui na Bíblia também. E vamos aproveitar essa palavra, saborear essa palavra, pedir para que Deus fale aos nossos corações, para que ela realmente seja motivo de confronto e mudança na nossa vida, na nossa realidade. Então Marcos 10, 46, vamos fazer assim para não perder o costume, eu leio o primeiro e vocês leem o segundo até o 52. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Vocês, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vocês? Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram-no. Então o cego disse: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. 50 diz: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Que lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Essa passagem ela começa ali no 46, tem a ver com o que a gente estava falando, né? Da oportunidade. O cego, o Bartimeu, ele estava na saída da cidade. Ele sabia que Jesus estava vindo, a fama de Jesus já tinha chegado até ele. E talvez, provavelmente, hoje nós sabemos que ele não teria outra oportunidade. Mas aquele momento para ele era um momento praticamente único, onde ele estava empenhando os esforços dele para conseguir
através de Jesus, receber algo que Deus tinha colocado no coração dele. Jesus estava saindo, era saída, se passasse ele não teria mais contato. Nós hoje sabemos que as profecias se cumpriram ali, que Jesus, depois ele indo para Jerusalém, ele foi crucificado, morto, e depois ele ressuscitou. E é isso que nós vamos celebrar hoje, no final do culto, que é a ceia do Senhor, até que ele retorne. Então se cumpriu, mas ali para Bartimeu era uma oportunidade única, e nós temos essa oportunidade hoje à noite. Você que veio aqui de noite e está ouvindo pela primeira vez, talvez seja a sua oportunidade de receber assim como ele recebeu. Se você está retornando aqui, se apegue nessa promessa de poder ser hoje o dia que você vai sair com aquilo que você veio buscar, aquilo que você precisa, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor. E o texto ele vai falar, e esse texto é espetacular. A Bíblia ela é maravilhosa, perfeita, ela se responde. Ele vai mostrar para a gente, falando de encontros, quando a gente olha quem seria que era mais provável que tivesse um encontro. Aparentemente, quem será que teria a possibilidade de ter um encontro? Aquela multidão que estava de pé, caminhando com Jesus, os discípulos juntos, numerosos, indo para Jerusalém comemorar a Páscoa, ou um cego que estava parado, sentado, à margem, como diz, excluído, que ele não tinha identidade, ele não tinha nome, porque Bartimeu só dizia que ele era filho de Timeu, filho de Timeu, e ele estava ali, sentado, parado, só, isolado, um mendigo, sem nome. E então ele tinha dificuldades de toda ordem social, ordens financeiras, emocional, e ele estava ali, buscando a Deus. Mas aparentemente, olhando, quem estaria mais próximo, a multidão que estava ali seguindo, teria uma probabilidade muito maior de ter um encontro com Jesus. Então a gente continua lendo o texto no versículo 47. A gente já começa a entender que tinha algo diferente naquele contexto do cego em relação à multidão. Porque no versículo 47 vai dizer que dizem para ele, então ele ouviu que Jesus era o Nazareno. Ele ouviu que Jesus era o Nazareno, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi. E a Bíblia, quando a gente lê, olha, o Espírito Santo vai revelando, ela mostra passagens tão espetaculares e tão reveladoras, a ponto de alguém que ouve que Jesus é um Nazareno, e o Nazareno era uma forma de falar. Nazaré era uma cidade onde se tinha preconceito com as pessoas de lá. Nazaré era uma cidade, como quando o Felipe vai falar com Natanael, e vamos ler esse texto que fica em João 1,46. João 1,46. Nazareno era abre na sua Bíblia, João 1,46. Nazareno era um termo de quem era de Nazaré, mas Nazaré era uma cidade renegada, uma cidade onde, como a gente vai ver no texto aqui, não se esperava nada de bom de lá. De lá não se esperava algo que fosse útil de qualquer forma. Então, no João capítulo 1, versículo 46, Felipe está falando com Natanael, e Natanael pergunta para ele: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ou seja, o que vai vir de bom de Nazaré? E ele ouviu que Jesus era o Nazareno. Em Atos capítulo 24, versículo 5, vamos aqui, pertinho, próximo livro, 24, 5, quando estão acusando Paulo, o apóstolo Paulo, Atos 24, capítulo 5, a gente vai ver que na acusação, vamos falar aqui, olha, então Atos 24, capítulo 5, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então Nazareno, de Nazaré, ele era de toda forma algo pejorativo, Mas apesar do cego ter ouvido isso, ele começou a gritar, a proferir:
Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era uma promessa messiânica do Antigo Testamento de Isaías, que falava em várias outras partes, mas que falava que o Salvador espiritual do povo de Israel viria da raiz de Jessé, pai de Davi, de Abraão. Então ela era uma expressão messiânica de salvação. Jesus, filho de Davi. Então ele ouviu uma coisa e ele não se preocupou com a aparência. O coração dele, o entendimento dele se manifestou já com Jesus gritando: Jesus, filho de Davi. E essa promessa, e também as promessas diziam que o Messias teria poder para curar cegueira. Uma das promessas que tinham em relação aos Messias, sendo a especial, o Salvador. E aí no versículo 48 vai dizer que muitos repreendiam, a multidão, muitos na multidão repreendiam. E ele gritava cada vez mais. Então, as aparências, as circunstâncias faziam com que, aparentemente, né, sendo redundante, né, aparentemente, estava tudo ficando muito mais difícil. Por quê? Muitos o repreendiam. Ele estava sozinho gritando. Possivelmente a multidão vinha passando, e com a multidão tinha barulho, tinha caminhada, tinha as pessoas falando. Então ele certamente sentia aquela necessidade de gritar cada vez mais alto para que fosse ouvido. Então tudo mostrava que a dificuldade ia ficando cada vez maior. Mas ele não se incomodou e continuou gritando. E no versículo 49, nós vamos ver que Jesus ouve. No versículo 49, voltando aqui, vou abrir Marcos para a gente ler o 49, né? Jesus parou, né, e disse: chamem o mendigo. E nesse momento a gente começa a perceber a mudança da multidão, porque aquela mesma multidão que vinha mandando ele se calar começou a mudar a aparência, começou a se transformar. E é absurdo como isso acontece com o poder de Deus de uma forma tão rápida. Aquela multidão que repreendia ele começou a falar: ele está te chamando, levanta, coragem, vamos, vai até lá. Olha o paradoxo, a diferença de ação. Aqueles estavam falando: cala a boca, cale-se. Logo depois estava falando: levanta, coragem, vai até lá, ele quer falar com você. Então, como o poder de Deus é gigantesco, em segundos isso aconteceu. E aí a gente vai ler o versículo 50. O versículo 50 vai dizer que o cego, ele de um pulo, em outras traduções, saltando, né? E eu falei aqui de manhã que o cego logo viu. E o cego não vê, mas o cego, ele percebeu. Como é que cego tateia? A força de expressão. O cego viu, não, ele tá. Como é que o cego levanta? O cego não, se você olhar um cego para levantar, ele vai ver onde ele está, ele vai tatear, né? Ele vai entender para conseguir. Será que tem gente na minha frente? Será que não está? Por mais que ele tenha as percepções dos outros sentidos mais aguçadas, eu particularmente nunca vi um cego pulando. Não sei se alguém já viu, mas me chamou a atenção o fato dele levantar de um pulo, jogar a capa era tudo que ele tinha. Quer dizer, o cego, ele não mudou a aparência. O cego simplesmente ele foi cada vez mais afinando, cada vez mais focando naquilo que ele já sabia, naquilo que ele já tinha. E aí ele jogou tudo e pulou e falou assim: olha, vou até Jesus. E no versículo 50, 51, de toda essa passagem espetacular, eu acho que é o 51, 52 que vai para o desfecho, nos traz duas informações espetaculares. A primeira é que esse cego que vinha falando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando Jesus vai ter um diálogo pessoal com ele, um diálogo direto com ele, ele vai falar Rabone, ele chama de mestre. A tradução, a origem quer dizer Rabone. Rabone é a outra única vez que essa expressão foi usada no Novo Testamento. Foi em João, vamos ler só mais esse texto que a gente vai ler fora daqui, tá? João capítulo 20, versículo 16. A única outra vez que essa expressão foi usada foi quando Jesus apareceu para Maria Madalena, depois de ter morto e ressuscitado. Então, João capítulo 20, 16.
Jesus disse, Maria, Jesus já estava ressurreto aqui. Ela voltando-se, lhes disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Então, o que a gente percebe, o que a gente entende aqui? Que quando o cego teve a possibilidade, quando o cego se aproximou de Jesus, assim como a gente pode fazer no nosso quarto, no nosso íntimo, de portas fechadas, chegar e conversar com Jesus, o Rabone, ele queria dizer, você é meu salvador pessoal. Rabone, ele dá a ligação como salvador pessoal. O Messias era uma promessa para o povo. Rabone era aquele que falava assim, eu te recebo como meu salvador, você é meu mestre, é mais do que meu mestre, você é Rabone, eu recebo a sua salvação. E ele vinha pedindo misericórdia. Misericórdia e compaixão, depende da versão, mas compaixão na versão que eu li. E ele poderia ter pedido várias outras coisas, e não estaria errado em pedir várias outras coisas, como por exemplo, me cura, como por exemplo, resolve a minha situação de exclusão, como por exemplo, eu não tenho um círculo de amizade e talvez isso melhore a minha vida. Ele poderia ter pedido várias outras coisas legítimas, mas ele fala, tem compaixão de mim. Ele deixa com Jesus a resposta, ele deixa com Jesus, como Jesus nos ensina no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ele fala, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo, tem compaixão de mim. Ele não pediu especificamente a cura, apesar de quando a gente lê o texto, o que vai nos saltar aos olhos é a questão da cura física. Ele deixou na mão de Jesus. E aí quando Jesus olha e fala, o que tu queres? E dá a ele a possibilidade dele escolher. Ele poderia ter escolhido diversas outras coisas, mas ele pediu para que fosse curado. E Jesus cura ele. E Jesus cura, mesmo com que ele tenha falado, seja feita a tua vontade. Jesus deu a opção e ele escolheu. E na verdade ele foi afunilando, né? Enquanto a multidão foi mudando, foi reformulando as aparências, o cego ele foi afinando, o coração dele estava certo, ele foi entendendo Jesus como Salvador, Jesus deu a liberdade para ele. E Jesus, em contrapartida, na infinita bondade que nós temos em Jesus, na incompreensão do mundo espiritual, e como fala em Efésios 3:2, que Jesus pode fazer muito mais do que pedimos e imaginamos, e realmente pode, mas muitas vezes, como a própria palavra fala, nós que pedimos coisas erradas e para o nosso próprio deleite, para a nossa própria alegria. E aí Jesus, vendo aquilo, vendo que ele se referia como Salvador, Jesus ele responde, a tua fé o salvou. Jesus não fala, você está curado, ele fala, tua fé o salvou. Imediatamente o texto fala que Jesus falou, a tua fé o salvou, ele passou a enxergar. Então ele pediu a cura física, tratando Jesus como um salvador pessoal. Jesus deu para ele a salvação, a tua fé o salvou. Ele imediatamente teve a cura física, e Jesus fala, vá. Só que ele preferiu seguir Jesus. O texto fala, eu vou ler o 52, é o último texto que a gente vai ler. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé o salvou. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Ele foi seguindo Jesus estrada fora. Então Jesus falou assim, vá, você tem liberdade, você está livre. Mas ele preferiu seguir Jesus. Ele falou assim, eu quero seguir, eu quero, dentro da minha liberdade, escolher ser teu escravo. Eu quero o Senhor. Em outras palavras, de uma maneira concisa, e a maior lição que a gente tira hoje na vida da gente, nesse mundo de religiosidade que a gente vê, de bênção, atrás da bênção, busca da bênção, a bênção vai chegar, o que vale é o abençoador. O abençoador, ele pode te dar ou não te dar, mas o que vale é o abençoador. A ponto de, em Lucas, e eu não vou ler Lucas, porque eu falei que era a última, Lucas 18, brincadeira, vamos ler, vai. Lucas 18, 43, essa é a última, tinha esquecido dela. Para terminar e orar, Lucas 18, 43. E para completar assim a magnitude da perfeição das Escrituras e do relacionamento de Deus com cada um de nós, vai falar que imediatamente passou a ver de novo. Lucas ele escreve um pouco mais do que Marcos escreveu. E diz que o cego seguia Jesus, glorificando a Deus.
também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então aqui a gente vê que entenderam que Jesus era Deus, homem aqui na terra, e o povo todo também participou disso e passou a glorificar a Deus. Então a gente entende a dimensão de que atingiu esse contato, essa passagem do cego Bartimeu com Jesus, buscando o abençoador e não a bênção. E aí a gente olha no texto e vê que naquele encontro onde as aparências enganavam, até mesmo quem seria o mais viável até o encontro, e depois em como reagia a multidão, mas tinha alguém que estava lá buscando o abençoador. Então essa noite, no final, a gente vai orar para que assim seja o nosso coração. E olha a mudança do versículo 46 para o final da passagem. Alguém que estava sentado agora estava de pé. Alguém que estava parado estava andando para Jerusalém junto com as pessoas, glorificando a Deus. Ele estava só, agora ele tinha multidão com ele. Ele estava isolado e excluído à margem, agora eles estavam juntos. Ele era um mendigo, agora ele era um discípulo que tinha jogado a capa e tinha dado tudo para seguir Jesus. Ele não tinha nome e hoje ele é lembrado, até hoje, desde aquele tempo, mesmo sem ter nome, ele tem uma identidade. Ele foi curado fisicamente, ele teve bênçãos emocionais e, acima de tudo, ele teve o relacionamento com a cura espiritual, entendendo que Jesus era o Messias e, acima de tudo, alguém que tinha pessoalmente com ele um relacionamento de Salvador. Então hoje, nessa noite, para a gente encerrar a palavra, a gente vai orar. Você pode sair daqui com algum pedido que você vai colocar nessa oração, legítimo, da sua área física, uma cura de saúde, uma necessidade de provisão financeira, um restabelecimento de um casamento. Você pode, e a gente crê que você vai sair daqui com isso, e nós vamos orar. Mas acima de tudo, o que a gente tem que aprender é que o abençoador pode nos dar tudo, e a vontade dele vai ser sempre melhor do que a nossa. Então a gente vai sempre submeter a ele a realização de todo e qualquer desejo do nosso coração, porque o coração, ele é enganoso, e nós como humanos pedimos o que o coração coloca, o que a mente coloca, mas Deus, ele olha e dá muito mais do que a gente pode imaginar, que vai nos trazer a paz que excede todo entendimento, a alegria, como fala, e a gente poderia passar a noite aqui falando, mas vamos orar, porque ainda tem a ceia. Fechem os seus olhos, sonde o seu coração, coloque os seus pedidos, crendo em nome de Jesus, que Ele vai aqui, o Espírito Santo de Deus nos dá autoridade, como a palavra dele fala, para que curas venham, para que libertações venham, para que restabelecimento de casamentos venham, mas que acima de tudo, o nosso amor e o nosso coração está no abençoador, que é Jesus Cristo, que é Deus, homem aqui na terra. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e te engrandecemos, porque o Senhor nos ouve e dá atenção à nossa oração. O Senhor está aqui hoje, Pai, e está ouvindo e entendendo que cada um no coraçãozinho está pondo, Senhor. Cada um vai colocando tantas necessidades nesse mundo físico, carnal que nós vivemos, Pai. Necessidades fisiológicas, necessidades de cura, necessidades de mudança, necessidades de libertação, necessidades de restabelecimento. Pai, o Senhor é um Deus de milagres, e o Senhor fez aqui com um cego que passou a ver. O Senhor pode fazer qualquer pedido que está colocando. E nós te agradecemos, Deus, que o Senhor pode, te pedimos, sabendo que o Senhor pode, e agradecemos tomando posse em nome de Jesus do que o Senhor vai fazer, crendo, mas acima de tudo, Deus, que o nosso coração seja moldado para te buscar, como diz a palavra, acima de todas as coisas. O Senhor é o abençoador, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor foi quem morreu e ressuscitou, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, que a gente te ame, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já fez. Não pelo que nós vamos ter aqui na terra, nesse período temporário e tão fugaz, mas pelo que nós vamos ter na eternidade, Deus.
que nós não podemos nem imaginar, olhos nenhum viram, ninguém pode imaginar, Deus. Ah, Senhor, isso é o mais importante. Nos forge, Senhor, adoradores, para contagiarmos, Senhor, esse mundo inteiro que está aí fora. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, certo da vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus.